Nós estamos aqui na linha. Richard Mendelssohn na linha. Olá, Richard. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, você, tudo bem? Tudo certinho. Aproveitar esse feriado aí de Corpus Christi pra falar desse bafo aí, Michael Jackson, não é? O que aconteceu? Primeiro, antes da gente saber o que aconteceu, me conta por que nós ligamos pra você. Qual é a sua relação com o Michael? Bom, na verdade eu já trabalho é ótimo, né? Eu tenho como hobby estar na comunidade de fãs há mais de 20 anos e por isso eu acabo entendendo o universo dos fãs. Então, o que acontece hoje, por exemplo, eu trabalho com o coreógrafo do Michael Jackson e eu também trabalho com o Rodrigo Teaser, que é o melhor cover no Brasil do Michael Jackson. Realmente, o Roberto. Então, minha relação com o Michael, na verdade, se estabeleceu há muito tempo atrás, quando eu era simplesmente um fã, participava de uma comunidade, de repente eu me tornei administrador. De administrador eu conheci o Rodrigo, ele me trouxe para a área de entretenimento. Dentro da área de entretenimento eu conheci o coreógrafo e hoje eu sou coprodutor de um seminário sobre Michael Jackson com o coreógrafo do Michael. Bom, então a sumidade, assim, perto do que nós mortais aqui na Rádio Geek poderíamos conseguir aí para dar essa entrevista, acho que acertamos em cheio. Então, talvez vocês tenham acertado. Então vamos lá. Você tá por dentro, você soube o que aconteceu, enfim, a notícia que está se espalhando aí nos meios de comunicação é que houve essa cremação proposital para eventualmente livrá-lo de uma condenação, uma condenação pós-mortem aí, mas uma condenação. Tudo bem, assim, se eu começar já eliminando essa teoria. Primeiro, toda a família do Michael Jackson é testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová não crema corpos. Então, vamos começar do básico. Se a gente começar com essa eliminação, então a gente sabe que essa afirmação, de qualquer que seja o portal, sabe, seja TMZ, Radar Online ou qualquer coisa assim, já cai por água abaixo, porque toda a família do Michael Jackson é testemunho de Jeová. E testemunho de Jeová não crema seus corpos. Jamais, nunca. Essa opção não existe, então, ponto. Apesar de existir trechos na Bíblia falando disso, o testemunho de Jeová não crema corpo. Bom, partindo da premissa que de repente vai que resolveram fazer isso. Por quê? A teoria seria de que ele estaria envolvido em novas alegações de pedofilia. Outra mentira, porque a justiça justamente não deu permissão para novos acusadores entrarem com ações contra alguém que já não pode responder em vida. Então, assim, essa história de você fazer exumação do corpo para poder fazer um exame de DNA é muito fácil. Você pega qualquer filho do Michael Jackson e você consegue fazer um exame de DNA. Mas aí é verdade. Vai ser que... desculpa, mas a inseminação artificial. Bom, teve que usar alguma coisa dele. Ok, não pega os filhos, pega a mãe tá viva ainda. Então, assim, existem certas coisas que são criadas simplesmente para requentar um absurdo qualquer. Principalmente Michael Jackson, que já vai fazer 10 anos que faleceu. Então, quando chega todo dia 25 de junho, ou próximo do dia 25 de junho... É verdade, tá próximo, né? Tá próximo. Exatamente, toda vez que, nos últimos 10 anos, requentam alguma coisa. Entendeu? E a última coisa que foi relacionada ao Living Neverland, né, que é aquele, desculpe até o termo, não, diga, o lixo que o Wade Robson e o Jason Safecheck fizeram. Então, assim, e aí você tem dois caras falidos e um diretor querendo promoção. Então, aí você junta a fome com a vontade de comer e dá Living Neverland, né? Então, dá mas falar de Michael Jackson é uma coisa que rende muito, né? Rende portal, rende manchete, rende muito, não é? Não, você gera novos cliques, você gera novas vendas de disco, você gera um monte de coisa. Então, pelo bem ou pelo mal, falando de Michael Jackson, nesse mundo que nós temos, ele acaba sendo um gerador de publicidade, de cliques, de novas músicas de download. Enfim, isso é bom para gravador, isso é bom para todo mundo. Falar bem, e você acha que isso pode ter realmente sido orquestrado com um intuito comercial? Definitivamente, não tem outro. Justamente porque a partir do momento que você analisa o cunho por trás do Michael Jackson e tudo que está acontecendo ultimamente, essa teoria
ela já pode ser derrubada simplesmente com o fato de você lembrar que toda a família do Michael Jackson é testemunha de Jeová. Mas, como eu te falei, se a gente trabalhar com outras hipóteses, que fosse a cremação, ainda teria como coletar DNA da mãe, dos filhos, ou de qualquer familiar relacionado através de uma ação judicial. Então, se você acha realmente que você está certo na acusação, beleza, continua. Vê se você consegue. Mas o fato é, Michael Jackson gera dinheiro. O nome Michael Jackson em si gera dinheiro. Então, uma vez que você tenha uma acusação, é bom que você tenha muita prova. Porque hoje está estampado aí contra alguém que não consegue sequer se defender. Então, está estampado aí nos jornais da tarde, né? Está estampado isso. Hoje, na verdade, eu zapeando aqui a televisão, claro, ela, a rainha... A rainha Sônia Abrão, obviamente, fazendo da sua tarde... Falou o defunto, falou Sônia Abrão. Pois é. Então, eu acho que... Assim, temos certeza, então. Eu acho que eu prefiro confiar em você do que na Sônia Abrão. Não, assim, vai por mim que dá sucesso. Eu consigo fazer com que você dance a coreografia do Thriller, enfim. E a Sônia Abrão não, porque ela já tá, né? Enfim, ela já é o zumbi. Agora, deixa uma outra pergunta. Esses 3 reis que nós temos, eu vou te falar, ó, no Brasil tem o rei Pelé, tem o rei Roberto Carlos e tem o rei Michael Jackson. Qual que é o melhor rei? Cada um é rei naquilo que lhe compete. Olha, né? resposta política. Rei do pop. Tá. E o Pelé é o rei do futebol. O Roberto Carlos é o rei da MPB. E aí você tem a rainha dos baixinhos, enfim, você tem várias várias relações, né, de reis e rainhas no Brasil e que você tem que respeitar cada um desses reinados, porque não sai do sovaco, né? Agora, o Michael Jackson sendo o rei do pop, e ele teve uma relação aí com meninos de baixa idade que era perturbadora, também não era? Ou não se fala dessa... Vamos colocar o seguinte, com meninos e meninas. Não, ok, meninos eu digo, não, eu não tava sendo sexista no momento, eu tava falando de pessoas. Assim, pessoas menores de idade. Crianças. Crianças, porque, assim, quando você tem uma infância completamente deturpada, 5 anos de idade, você já tá cantando dentro de boates, né? E aí, em um determinado momento, primeiro você não tem infância. A Liza Minnelli tava também, vai. Aí depois quando você cresce, você tem dinheiro e fama. Aí você tenta construir a terra do nunca pra você. Bom, cara, se eu falar pra você que o Michael Jackson é normal, ninguém faz o que ele fez na indústria da música e do entretenimento, é considerado normal. Van Gogh não era normal, Ludwig, que construiu o castelo de Neuschwanstein, também não era normal. Então, assim, grandes gênios, né, eles não são normais, eles são, enfim, eles estão à frente do nosso tempo. Então, no caso do Michael Jackson, se a gente for falar especificamente da questão de menores, primeiro, eu não acredito que o FBI, que conduziu uma investigação durante 13 anos, não tenha prova suficiente para condenar o Michael Jackson. Então, por quê? Pedofilia é um crime federal nos Estados Unidos. Se tivesse um mínimo indício desde 92 até 2005, que foi o período de investigação do FBI, ele teria sido preso, ponto. Não tem, sabe, o racismo no Brasil é crime, é inafiançável. A mesma coisa a pedofilia como crime federal nos Estados Unidos. Uma vez que você cometa tal crime, você vai ser preso. Não tem essa história de lutar lutar na justiça para ver. Não, se você cometeu crime e o FBI está te investigando e você foi culpado, pronto, tá preso. E aí, mais uma vez, a manipulação comercial da mídia, talvez? Porque vira e mexe, a gente vê reportagens no Fantástico. Manipulação comercial da mídia. Sabe por quê? A manipulação comercial da mídia faz parecer que a mídia não é honesta. E aí eu tô colocando todo mundo num saco só. Existe, sim, uma mídia que sempre vai fazer sensacionalismo. Por quê? Porque ela depende desse sensacionalismo para viver. Em compensação, existem outros meios de comunicação, e aí eu incluo vocês, porque vocês foram procurar a fonte, né? De como resolver. E que procuram mesmo, investigam e fazem toda a apuração do fato. Agora, sensacionalismo, a Sônia Abrão não veio me procurar, entendeu? Vocês vieram me procurar. Então, quem que é a mídia séria aqui?
entendeu? Opa! Isso aí, Aí, muito ó. bom. E com essa célebre frase... Não, mas é verdade. O intuito é a gente... Poxa, nós somos a sede da Rádio Geek, nós somos a embaixada geek aqui no Brasil. E se a gente Eu fosse sei. falar sobre Michael Jackson de uma maneira leviana, eu acho que a gente não estaria só traindo, né, o Michael Jackson e os seus fãs, mas como toda a comunidade geek que certamente gosta e considera ele, sim, Todo o o seu rei. legado, O seu tudo legado, isso. Exatamente, exato. E, assim, querendo ou não, quando você pensa em zumbi, por mais que você lembra praticamente de Thriller, sim. a dança de Thriller acabou sendo uma referência dentro dessa arte. Então, tem certas relações, se você colocar uma luva brilhante, você sabe a que se refere. Então, o Michael tem vários símbolos que acabam sendo bem característicos dele, né? Então, nesse sentido, ele acabou criando vários ícones, vários ícones dele mesmo. Uma luva brilhante, um chapéu, uma luva branca, uma meia branca. Então, várias coisas remetem a justamente ele. E eu acho bonito quando, por exemplo, hoje na indústria da música pop, um artista, ele pega uma referência, pega o chapéu, ou pega o bracelete, ou então pega a meia, ou então pega a luva. Eu acho isso bonito, porque mostra o respeito dos artistas, ainda com a imagem do Michael Jackson, apesar de 10 anos sem ele atualmente. E o Michael Jackson, ele era bom em várias áreas, né? Ele era um excelente musicista, ele era um excelente bailarino, ele era um excelente compositor, né? Ele era um excelente comerciante, né? Businessman também. Quer dizer, ele era bom em tudo que atacava. E quando você para pensar na relação entre artistas e marcas, você não tem como tirar Michael Jackson da jogada. Quando você pensa em publicidade, por exemplo, quando o Michael Jackson começou a fazer turnê com os irmãos lá atrás, ele foi um dos primeiros artistas a fazer com que uma marca entrasse dentro dos shows. Então, quando a Pepsi, lá atrás, em 1984, patrocinou os Jacksons, então foi a primeira relação de um artista de música, um artista musical, dentro do entretenimento. Então você acabou trazendo marcas, o branding das marcas dentro do entretenimento. E se isso aconteceu, foi porque realmente houve ali um naming right que nasceu do Michael. Então, você está certo, ele mudou toda uma cultura, não só na música, como no vídeo, mas também no ramo comercial. Porque ele o Michael teve essa característica durante muitos anos, né? Diferente dos Beatles, que na minha opinião, tirando todo o legado histórico, social, né, da música ocidental que eles deixaram, eu acho eles maus musicistas, não acho eles bons, eu acho eles desafinados, eu não gosto, acho fraco. Eu te entendo, mas se eu falar alguma coisa de Beatles, eu corro o risco de perder a amizade. Não, mas é por isso que deixo pra eu falar. Tô dando a minha opinião aqui, assim, não tô negando, não tô falando que os caras não colocaram aí uma marca na história, mas, pô, os caras fraquinhos, tudo meio desafinado. Mas é isso aí. Richard, obrigado pela participação. Então, assim, conspiração, é mídia, é tabloide. Michael Jackson sendo cremado para obstruir uma investigação. Não. Isso não aconteceu. Isso não acontece porque não existe investigação em curso. A única investigação que foi dada entrada a última investigação que foi dada entrada foi em 2013 e ela foi refutada pelo juiz. Então, assim, não existe nada em andamento. E foi refutada pelo juiz sem a possibilidade de dar entrada nos próximos casos. Então, não tem nada atualmente. Tá certo. Obrigado por atender a gente. Qualquer outro desenvolvimento ainda na história, a gente tem a liberdade de te ligar de volta. Obrigado. Não por isso. Uma boa tarde para todos. Valeu, tchau, tchau. Muito bem, a gente segue aqui na programação. Legal essa história, muito né? bom. Sônia